Eu queria iniciar minha manifestação parabenizando o presidente Renan Calheiros pela iniciativa de produzir essa sessão temática. Quero, inclusive, sugerir a Vossa Excelência que possamos fazer mais de até para que possamos ter contato com uma maior pluralidade de visões. Hoje e amanhã, o movimento pela reforma política, que é puxado por algumas entidades de relevo na sociedade brasileira, como a OAB, a CNBB, estão apresentando a sua proposta aos senadores, aos deputados, enfim. É importante que possamos ter essa visão ampla, é a sugestão que faço a Vossa Excelência e tenho certeza que será acatada. Não vou falar aqui da necessidade da reforma política, eu acho que todos têm essa consciência. E nós, do PT, temos. O PT, inclusive, tem uma proposta de reforma política. O que eu acho importante é que a avaliação da necessidade e o desejo sejam substituídos pela viabilidade. Nesse sentido, acho que todos que estão se posicionando sobre essa questão precisam ter a flexibilidade necessária para procurar construir consensos. O meu partido, por exemplo, defende um sistema eleitoral proporcional com lista fechada. Acho que é preciso flexibilizar para que se possa construir alguma coisa que seja muito melhor do que isso que nós temos hoje aqui, que não permite a construção de uma maioria por parte de quem vence uma eleição presidencial, que obriga a esse chamado presidencialismo de coalizão, que na minha visão é uma aberração do ponto de vista político, e todas as implicações dele nós estamos vivendo há muitos anos sem promovermos mudanças efetivas. Então acho que o próprio PT e nós estaremos abertos como parlamentares a discutir uma alternativa a esse modelo que aí está, que não necessariamente seja o da lista fechada. Assim como defendemos também o financiamento público exclusivo das campanhas eleitorais, que acho também que é o melhor modelo. Mas também precisamos estar abertos a discutir outras alternativas, entre elas o financiamento misto, em que o financiamento privado se faz por intermédio das pessoas físicas. Por que isso, senhor presidente? Eu acho que essa é a principal preocupação que nós temos que ter. É porque a atividade política no Brasil e a realização de campanhas eleitorais se tornaram atividades de altíssimo risco. De altíssimo risco. Para quem vai buscar o financiamento das campanhas e agora até para quem financia também. Ainda que com as melhores das intenções, ainda com objetivos que possam ser os melhores possíveis. E mais ainda agora, onde se está procurando estabelecer a criminalização de doações eleitorais legais. Aqui falou muito bem a senadora Vanessa Graziotin. É como se alguns achassem que existem as doações legais que são feitas por corrupção, por propina legalizada, por recurso lavado, e as outras campanhas, como diz o presidente Lula, ironizando, que são feitas mediante o Criança Esperança, que as doações são feitas nesse sentido. Portanto, se nós avançarmos, inclusive, para perguntar quem financia quem, basta fazer uma análise de quem são os financiadores de campanhas eleitorais. São as empreiteiras que têm interesses no setor público,
São os bancos que têm interesse especialmente nas decisões desse Congresso Nacional e dos governos, em especial o federal. São grandes conglomerados industriais que têm interesses também. Quando, na verdade, no Brasil, o que a Constituição diz é que nós somos um regime de cidadãos. Empresa não vota, porque a empresa deve ter a função de financiar, a não ser que fosse um fundo que todos contribuíssem e que fosse distribuído de acordo com critérios públicos, legais, tamanho de partido, o que quer que seja. E não no momento em que eu decido financiar a quem me interessa financiar, criando uma situação de desigualdade, não impedindo também o Caixa 2. Portanto, eu acredito que nós precisamos mudar isso fundamentalmente. Eu concordo que não é papel do Supremo Tribunal Federal reformar a política no Brasil. Concordo que é uma definição do Congresso Nacional. Mas é preciso que se leia o que a Constituição atual diz. Com todo respeito a Vossa Excelência, ministro Gilmar Mendes, o Supremo Tribunal Federal está chamado a exercer o controle da constitucionalidade, não é a legislar politicamente. Na verdade, se o Supremo não se manifesta, ele está obrigando o Congresso a tomar uma posição sobre algo que já é claro e nítido, no meu ponto de vista, na Constituição Federal. Na verdade, ele está provocando uma discussão para uma reforma política que se contrapõe ao que diz a Constituição. Não é por acaso que surgiu a iniciativa de constitucionalizar a doação de pessoa jurídica no nosso sistema. E eu queria somente colocar uma última questão. E os fatos que nós estamos vivenciando há vários anos mostram, porque alguns argumentam, não, mas se for um financiamento público, nós vamos estar gastando dinheiro público, tirando o dinheiro de obras públicas do orçamento para fazer o financiamento. Se for misto, com pessoa física apenas contribuindo, não se consegue ter recurso para fazer a campanha, quando é o contrário. O Brasil está mostrando hoje que ninguém é dono, ninguém tem o monopólio da mobilização social, ninguém tem o monopólio da rua e ninguém tem o monopólio da capacidade de fazer as pessoas participarem. Alguns dizem assim, isso aí o PT quer porque o PT sabe que vai monopolizar a política por aí. Não é real. Quanto por cento das campanhas, por exemplo, de Barack Obama foram financiadas por contribuintes individuais? Por que é que no Brasil isso não pode acontecer? A população hoje que está muito mais antenada, que discute muito mais, que se informa muito mais, por que é que ela não vai contribuir para os projetos nos quais ela acredita e nós vamos ficar permanentemente obrigados à lógica da contribuição das empresas? Aí dirão, isso vai obrigar a que os recursos públicos para o financiamento aumentem. Mas ainda que aumentem, com certeza não serão em número maior ao que está sendo feito de forma velada. Porque financiamento público, além daquele que está previsto na lei, com a isenção de imposto de renda, etc., 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 para as empresas concessionárias de rádio, de televisão e o fundo partidário, esse financiamento obscuro está sendo feito pela corrupção em governos em diversos níveis. E se nós quisermos tornar a atividade política não somente algo visto pela população como nobre, nós temos que efetivamente adotar uma mudança radical nesse ponto. Porque hoje
Alguns terminam sendo beneficiados pela leniência ou da mídia, que procura identificar problemas em alguns com um nítido olhar político, ou até mesmo em órgãos de controle, enfim. Mas todos sabem que, mais à frente, em alguma situação, todos estarão expostos a esse modelo que, no meu ponto de vista, ele está inteiramente falido. Muito obrigado.